Ok. Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o André e é um prazer ter vocês nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube e no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha semanal do Praticadamente. E para você que está aí nos escutando, que talvez esteja aprendendo, estudando, queira tirar dúvidas ou ter mais informações sobre hipnose ou hipnoterapia, então você está no canal certo. Mas nós também sabemos que a comunicação é uma parte fundamental para um hipnoterapeuta ou hipnólogo. Pensando nisso, a Gisele Eugênio, do Praticadamente, convidou um especialista nessa área da comunicação, que é o Marcelo Carvalho, criador do podcast Improviso Planejado e do treinamento Domine o Público. E o tema de hoje, que o Marcelo vai abordar, é comunicação de alto impacto. Mas antes de passar para o nosso convidado, gostaria de lembrar também que estamos em todas as mídias, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Sigam o Praticadamente e compartilhem. E agora passo a palavra para o nosso palestrante, Marcelo Carvalho. É com você, Marcelo. Oi, gente, um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Gisele, por esse convite. Obrigado aos demais curadores dessa equipe que aceitaram também a sugestão. Obrigado a vocês que estão aqui ao vivo. E boa noite, bom dia, boa tarde para você que vai assistir depois. A gente nunca sabe quando você vai acessar isso, como eu costumo dizer lá no Improviso Planejado, mas que sejam momentos de crescimento e que eles possam agregar para a tua profissão, para a tua vida de um modo geral. Eu quero começar esse momento falando sobre algo que é muito impactante para mim. E muitas vezes, quando a gente pensa em alta performance na comunicação, a gente pensa nas coisas impactantes, naquelas coisas marcantes que vão sacudir, chacoalhar o pensamento, talvez o comportamento das pessoas que nos ouvem de alguma forma ou que nos leem também. Mas eu quero começar isso dizendo o seguinte: a vida ela é mais complexa do que as nossas verdades. Então, por mais impactante que você julgue aquilo que você tem para falar, para dizer, para explicar, para escrever, a vida é ainda muito mais complexa do que essas verdades que você vai dizer, que você vai compartilhar, que você vai escrever. Baseado nisso, é que é importante a gente pensar no impacto que a gente diz da palavra lançada. Porque, como diz o velho ditado, a palavra lançada não volta. Aquilo que você diz, aquilo que você fala, não retorna. E, de alguma maneira, atinge as pessoas. Eu quero, inclusive, sugerir a você que está me assistindo, se você puder ficar com a câmera aberta, vai ser interessante porque eu quero ver o seu rosto, as suas expressões, enquanto a gente trata de algumas coisas aqui. É importante isso, porque existe uma técnica que eu quero aqui doar para você que não conhece ainda. Uma forma de você falar com as pessoas, até mesmo com a câmera. Ou falar pessoalmente, ou falar para um auditório, olhar as pessoas sem que ela perceba que, na verdade, você não está olhando para elas. Faça um teste comigo agora. Olhe para mim aqui. Ó. Você vai mirar aqui. Esqueça o meu rosto todo e mire somente aqui. Isso. Enquanto eu falo agora, você vai começar a mirar e vai perceber uma coisa. Você não sabe se eu estou sorrindo, se eu estou com a cara fechada, se eu estou com a boca aberta, porque você só consegue mirar aqui. Se você estiver mirando corretamente, você só consegue saber que tem um rosto. Mas você dissocia da expressividade que esse rosto tem. Isso é uma forma que você que é tímido pode encarar uma pessoa, ela vai entender que você está encarando, mas ela não sabe que você não está vendo por completo a expressão dela, seja de aprovação, reprovação, seja uma expressão zangada, simpática, seja uma expressão de afronta. Isso também serve muito para que você jogue coisas de grande impacto e grande verdade, que talvez incomodem as pessoas, e dissocie da reação delas naquele momento. Nesse momento aqui, eu estou correndo a minha tela e vendo a sua cara. De talvez assim, talvez esse negócio. Se você estiver me olhando corretamente, você vai perceber que você não vê a expressão. E quando você tiver contato pessoal, apesar da máscara, você consegue ver os olhos.
E os olhos revelam muito do que está acontecendo naquele rosto mascarado ali. Mas procure mirar aqui e veja o efeito disso. Se você tem dificuldade para encarar pessoas, para dizer as coisas que você precisa dizer, fica essa dicasinha mágica, do teatro mágico, como eu costumo chamar nas minhas aulas, nas minhas mentorias. Isso ajuda muito com que a gente passe mensagens desconfortáveis. E existe uma coisa que eu quero dividir com você. Talvez você se preocupe muito com aquilo que você fala. Mas eu quero te dizer uma coisa. Vocês, como pelo menos eu entendo que a maioria, como hipnólogos, trabalham com uma coisa que as pessoas vivem e que é um grande segredo para cativar as pessoas. Existe uma frase, e ela tem uma autoria imensamente distribuída entre várias pessoas, e eu não consegui definir, portanto, eu vou colocar, por enquanto, como anônimo, até que eu descubra, de fato, a fonte. Mas existe uma frase que diz o seguinte: você pode falar, Lilian, coisas que algumas pessoas vão esquecer. Talvez você, faça algumas coisas por algumas pessoas, Gilson também, que essas pessoas elas vão esquecer o que vocês fizeram. Mas essa frase diz que dificilmente essas pessoas vão esquecer, meu caro Orlando, a maneira como você as fez se sentir. Quando você consegue passar sentimento e gerar um sentimento nas pessoas que ouvem você, que leem vocês então conseguem literalmente imprimir, independente de você medir aí a profundidade dessa impressão, mas você consegue imprimir alguma coisa que dificilmente essas pessoas vão esquecer. E o que faz um hipnólogo? Além da comunicação, além daquelas transformações que vocês buscam, dos motivos, das razões que vocês vão escavando na mente das pessoas, traduzindo sentimentos e comportamentos e hábitos, existe essa questão de como você faz as pessoas gerarem um sentimento. E é isso que vai fazer com que a sua interação seja marcante. E essa técnica, Marcinha, tem muito a ver com essa questão de saber o nome. É interessante como uma pessoa que fala o nome, ela cativa. Porque eu estou chamando você pelo nome. E eu quero te contar uma história. Havia um homem chamado Jacó, e ele vai para um lugar e faz um pequeno altar. Aparece um outro homem e eles empreendem uma luta. E pancada para cá, pancada para lá, diz esse texto, que esse outro homem toca Jacó num nervo da perna, o que dá a entender que aquilo ali machuca para valer, mas mesmo assim, Jacó retém aquele cara lá. E ele vira para esse cara e fala: eu não vou te largar enquanto você não abençoar, enquanto você não me der, aquilo que eu quero. Esse cara faz uma pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Naquele tempo, diz a lenda, que os nomes tinham um significado muito importante. Naquele momento, Jacó diz o nome dele, eu sou Jacó, e aquele homem faz ali uma modificação que tem uma tradição, e cria-se uma tradição que acompanha o povo de Israel até hoje. O nome daquele homem, Jacó, é trocado para Israel. Eu não quero aqui dizer para você que eu vou trocar os seus nomes, mas olha como o nome é marcante. Como você saber da pessoa é interessante. E, Marcelo, como é que eu posso fazer aqui uma coisa impactante sabendo o nome? É fácil. Se tivesse aqui desmarcado com um apelido, por exemplo, no caso do Nadson, eu perguntei o nome dele. Como você se chama? Porque, para quem não está assistindo, não está vendo isso, está escutando a gente no podcast, o Nadson está com o nome do grupo, Prática da Mente. E eu fui e perguntei. E tem uma técnica que eu faço nas minhas palestras, que é a seguinte: eu escolho alguém aleatoriamente no auditório e faço uma pergunta. E, de vez em quando, eu vou voltar a algum assunto e peço uma reafirmação para aquela pessoa. Eu decoro o nome dela. Fico o auditório inteiro esperando que mais alguém vai ser chamado. Como eu tenho uma boa memória com nomes, eu faço isso, mas, dependendo do tempo, eu faço isso mais umas 3 vezes. E perceba, Durante, como é que isso funciona, porque vai chamando a atenção. E, nesse sentido, você traz o público para você.
Óbvio que muitas vezes, quando você já tem um nome, quando você já tem uma técnica, quando o assunto domina a curiosidade das pessoas, talvez você não precise disso. Mas entende, Lilian, como é que isso é cativante? E uma coisa, se as pessoas gostam muito do que aconteceu ali, do que foi falado, você ainda sai dali, puxa, ele falou meu nome, ele me notou. É uma teofania, o que acontece com Jacó, segundo a teologia. Deus aparece na forma daquele homem. Eu não estou te pedindo aqui, você que está aqui com a gente e você que está nos assistindo, nos ouvindo, para que você acredite nisso, por favor. Você pode traduzir isso como mitologia, está tudo certo. Mas o que eu quero é que você perceba a lição da história. E, ao mesmo tempo, eu estou te dando uma lição de storytelling. Eu pego uma história da Bíblia, dissocio da fé e faço para você a figuração de como é marcante, André, chamar as pessoas pelo nome. Percebe, Gilson? Nesse sentido, é importante, porque a gente vive a era da impessoalidade. Essa impessoalidade, ela está na comunicação dos celulares, por exemplo. E aí eu quero aqui, você que está me ouvindo pelo podcast, você não está vendo, mas eu estou mostrando aqui o meu celular. O grande desafio hoje é que cada um de nós seja mais interessante que a tela do smartphone. Tem sempre alguma coisa ali gerando uma curiosidade. Qual é a notícia que eu não sei? Qual é efetivamente o acontecimento que eu ainda não soube? O recado de uma pessoa, talvez ela seja mais interessante, ou a curiosidade disso, sobre isso, do que aquele momento que eu estou vivendo ali pessoalmente. E perceba, agora com essa questão da pandemia, com esse distanciamento que a gente vem vivendo, isso está ficando cada vez mais acirrado. A gente, às vezes, até se atreve a ir para um local ao vivo, ficar distante, mas está ali presente, mas ao mesmo tempo fica na nossa cabeça. Puxa, e aquele seriado da Netflix? E aquele filme da HBO? E aquele programa? E aquela pessoa? Será que ela me mandou um recado? Será que alguém me escreveu alguma coisa interessante? Será que tem algum vídeo engraçado no grupo? Alguma resenha rolando no Telegram e eu não estou participando? Tudo isso concorre com as atenções que a gente gera nas nossas lives, nos nossos conteúdos. E eu quero te contar uma história sobre impacto na comunicação. Há uma lenda sobre o pastor Billy Graham. Isso não é uma história oficial, mas ela é extremamente repetida ao longo de anos e anos em várias igrejas para ilustrar uma história. Dizem que o pastor Billy Graham ele se converteu numa cruzada onde havia um ginásio lotado de gente. O pastor que fez, o evangelista, fez lá um trabalho, etc., lotou o negócio e, na hora do apelo, uma pessoa foi à frente. Diz a história que essa única pessoa foi o Billy Graham. Bom, para quem não conhece, o Billy Graham, até morrer, foi o maior, e talvez ele ainda seja, o maior pastor protestante da história do planeta. Nenhum presidente americano foi à guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, sem orar com o Billy Graham. A moral do cara. Ilibado, não tem nenhum escândalo, não tem nada financeiro, pornográfico, nada. O cara é um modelo. E o que acontece? Ele é o resultado, se essa lenda é verdadeira, de um. E a gente, às vezes, fica muito interessado em impactar um monte de pessoas, de muita gente chorar, dar like, não sei o quê. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Aliás, te afirmar uma coisa. Like não paga conta. O que você quer produzir? Qual é o impacto, de fato, na sua comunicação que você quer gerar? Você quer gerar um Billy Graham? Ou um monte de ameba que só baixa a cabeça para você, ou balança a cabeça, como aqueles cãezinhos que o pessoal tem mania de colocar em painel de carro? Qual que é a tua praia? Qual é o impacto, de fato, que você quer gerar? Qual é o nível de transformação? E, aliás, eu quero te levar para um outro level, uma outra parada de pensamento. Qual é o grau de transformação que você está disposta a gerar nas pessoas que você impacta? Qual é a pegada qualitativa disso? Como é que você mensura o impacto daquilo que você diz, daquilo que você produz, daquilo que você escreve? É muito mais recompensador do que os likes, alguém vir no direct ou no próprio WhatsApp, no particular, no privado, te agradecer por alguma coisa que diz, puxa, isso hoje mudou minha vida, era o que eu precisava ouvir. Ou como eu já ouvi numa palestra, que eu saí daqui de Belo Horizonte, fui a Divinópolis e uma pessoa virou para mim, olha, eu estou com câncer,
Você hoje acabou de ressignificar a maneira como eu estou encarando minha doença. É isso que muda o jogo. Porque a parada é a seguinte, aquilo que você diz, você tem prazer de dizer, é gostoso quando você diz o que você fala. Quando você ouve aquilo que você fala, você também sente um barato. É legal, te dá tesão de falar, mexe com você, porque senão é automação. Valeria a pena botar uma gravação lá e está tudo certo. E aí é onde eu te pergunto, você tem trabalhado as tonalidades da forma como você fala o que você fala? Você se atreve a dizer de forma diferente as coisas que você precisa dizer? A interpretação daquilo que você diz. Porque uma coisa é a oratória, é a elegância, a postura correta da voz, a gente falando português minimamente correto, para ficar agradável, elegante. Outra coisa é a comunicação. É quando você consegue dar os tons elevados, ou então jogar na parte mais assim. Agora me fugiu a palavra. O contrário do baixo, o alto, agudo. Ou jogar numa expressão mais aguda. Mas aí tem a expressividade. Quando você tem prazer de abrir um sorrisão naquilo que você diz ou jogar a gravidade do vida naquilo que você está falando. Tratar as palavras, já que a gente está falando de boca e de língua, com suculência. Sentir o sabor de cada coisa que você fala. Isso mexe com os impactos, isso mexe com as emoções, isso gera transformação, decisões que muitas vezes mudam a vida das pessoas e, a maioria das vezes, a gente não sabe o quanto. De vez em quando, alguém cresce muito e isso vira até marketing, mas muitas vezes você lança e só Deus sabe aonde vai parar. E, assim, mais uma vez, quando eu falo só Deus sabe, tá, Nadson? Nada de fé. Estou falando na expressão da coisa. Só o universo, seja Buda, Zeus, quem quer que você creia, ou a mecânica quântica, só eles vão saber. Porque não volta. E quando você se dispõe a se expressar, a se comunicar, a passar uma mensagem, a grande questão sempre vai ser, talvez, o seu medo da aprovação. As pessoas gostaram? Eu pergunto primeiro para você, você está gostando do que você fala? Você gosta do jeito que você fala? Você curte o barato da sua expressão? Depois você tem paciência de se ver. Nossa, podia ter falado isso de outro jeito melhor, empregado uma outra palavra aqui, uma outra forma. Nossa, fui repetitivo. Eu gosto muito de um negócio chamado improviso. Justamente por causa dessa frase que eu li na timeline de um amigo meu no Facebook, eu não conheço pessoalmente, chamado Clauber Ramos. A vida é mais complexa do que as nossas verdades. Talvez você tenha muita verdade para dizer. E uma das coisas que acontece quando você se levanta para falar, independente do tamanho da sua audiência, é o risco que você corre de ser desdito, de alguém desdizer, de alguém discordar. Passa muito pela capacidade que você tem de não levar para o pessoal, de não transformar um debate num melindre. E Schopenhauer, pelo menos, tem atribuído a ele um livro sobre debate. Parece que o título dele é Como sair de qualquer debate, como ganhar qualquer debate mesmo sem ter razão. Acho que o título é esse. É muito atrevido. E muitas vezes a gente esquece de Rubem Alves, que diz: eu já vi muitos anúncios de cursos de oratória, mas nunca vi nenhum de escutatória. Se nesse momento aqui, e se até aqui você me dá o prazer de ainda me ouvir, de prestar atenção naquilo que eu estou dizendo, mesmo vocês aqui nessa sala do Zoom e a turma que está aí no YouTube, no podcast, e em outros canais, e vê ainda alguma relevância, saiba você que eu um dia fui um grande tagarela. Um dia eu só queria falar. Um dia eu descobri que eu não escutava, eu ouvia para responder. Naquele período que a Gisele me conheceu naqueles grupos lá, agora eu já não está gravando, eu não vou citar, eu estava naquela fase, nessa fase. Eu lia, ouvia para responder. Não era para compreender, para entender.
até para respeitar. Porque muitas vezes a gente esquece de uma técnica da programação neurolinguística chamada dissociação. Tem muita coisa que a gente lê, tem muita coisa que a gente ouve, que é melhor não falar mais nada. Nós vivemos uma era da pretensão de ter resposta para tudo. Talvez nós estejamos numa grande ilusão de sermos tudólogos. Saber de tudo, ter resposta para tudo, ter solução para tudo. Quem somos nós? Nós esquecemos que na ciência as pessoas elas vão se especializando e o mestre ele estuda um tema. O doutor ele pega o tema do tema. O pós-doutor é só o teminha. É de uma coisa. Então, as especializações, elas são nicho do nicho do nicho. E a gente, às vezes, cai nessa armadilha da tudologia, de querer dominar, de querer que as nossas verdades prevaleçam. E, para encerrar, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei se vocês têm noção disso. Muito provável que sim. Dizem que na Via Láctea tem alguma coisa entre 80 a 100 bilhões de estrelas. Dizem também que na minha cabeça, na sua cabeça, na cabeça de todos vocês, tem entre 80 a 100 bilhões de neurônios. Numericamente, a vastidão ela é equivalente. Pense comigo numa coisa. Se a gente desenvolvesse uma nave capaz de viajar à velocidade da luz, o nosso tempo de vida não duraria tempo suficiente para, mesmo viajando à velocidade da luz, cruzar a Via Láctea, a galáxia onde está o planeta Terra, de uma ponta a outra. Pense comigo. Talvez, nessa galáxia que mora aqui dentro, uma existência não seja o suficiente para que eu e você nos conheçamos por completo. E a gente quer determinar o que são os outros. Percebe? Então, nessa oratória, nessa comunicação de alto impacto, eu quero te convidar para que você não seja um tudólogo, uma tudóloga, para que você entenda que cada um de nós, como diz a maravilhosa canção da Marisa Monte, somos um infinito particular. E eu gosto quando a gente acaba ganhando permissão de entrar nesses infinitos particulares e a gente acaba se perdendo, tentando ser tudólogo, tentando definir as pessoas, ou pior, tentando fazer com que essas pessoas pensem exatamente igual a nós, sem compreender aquele universo que ela é. Então, meus queridos e queridas, eu quero aqui me colocar à disposição de vocês agora para a gente trocar ideias, tirar dúvidas ou acrescentar coisas ao que vocês ouviram aqui. Para mim, um grande prazer e, de fato, um grande barato. Por que não usar o tempo todo? Porque o Mestre Jesus, e aí eu mais uma vez recorro ao que eu conheço ao longo da vida, ao que eu estudei, fala uma coisa que é desconcertante. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Marcelo, o Gilson está querendo fazer uma pergunta. Gilson, por favor, pode abrir. Gilson. Abre seu microfone. Abre seu microfone, abre seu coração, abre sua cabeça com a gente. Abra o seu coração. Isso parece até programa de rádio, hein? Olha, antes de mais nada, eu quero dizer que eu... YJ461. Isso, abra o seu coração. Mas, antes de mais nada, eu quero dizer que é uma honra ter o amigo aqui conosco. Honra minha, querido. E eu sou psicanalista de formação, né? Olha que legal. A gente aprende a ouvir. O psicanalista tem que ouvir. Sim. O hipnoterapeuta é o contrário, tem que falar. Então a gente fica aqui no meio do caminho, né? Que persona que eu estou vestindo, né? Que persona que sou eu. E a importância da comunicação, até uma metáfora interessante que a gente poderia usar. Duas mulheres muito bonitas conversando e encosta um sujeito do lado e fica escutando, né? Uma diz, o homem mais viril para mim é o árabe, aquele moreno, jambo, coisa e tal, com aquela performance. E a outra, não, para mim são os orientais, os japoneses, são os mais viris. Ele se aproxima e diz, prazer,
Eu me chamo Mustafa Okamoto. Então, ali... então ele isso aí é a sagacidade que você fala. Ele soube ouvir, né? Então ele soube interpretar o negócio. Mas, na verdade, é que ouvir não é uma coisa fácil, né? Você já imaginou um cara que conta piada, não consegue escutar outro piadista, porque enquanto o cara não está terminando de contar, ele já está pensando na dele. Então ele perde a oportunidade de aprender uma boa piada, né? Também sou formado em comunicação social. A comunicação é minha praia, né? A gente vem de jornalismo, publicidade, propaganda, cinema, essas coisas. A gente conhece bastante. Mas só queria intervir aqui para fazer isso. A grande pergunta é: quando calar? É para responder ou posso ficar quieto? Já respondeu. Mas eu quero complementar com uma pequena história. Eu lido muito com o luto desde muito garoto. Eu perdi um grande colega de escola indo buscar informação sobre ele na casa dele. Não sei se vocês repararam, mas eu sou de um tempo que não tinha celular e linha telefônica era uma fortuna. Acreditem vocês, jovens que estão me ouvindo agora, essa facilidade de falar com alguém, nossa, mano. E muito cedo, Gilson, eu aprendi uma canção que dizia: há momentos em que na vida as palavras não resolvem. Tem um poema atribuído a Borges, um texto, na verdade, não chega a ser um poema. Ele fala: eu não posso curar a sua dor, mas eu posso dar a mão para te levantar e te apoiar quando você precisar. Às vezes é isso. Não há o que ser dito numa perda, mas um ombro ali, ouvir o choro, ouvir o pranto. Esse é um momento de calar. Um outro momento de calar, que também é vivido e doído, é o momento quando você se declara para alguém e não há resposta igual, ou a resposta que você queria. Quando a pessoa diz: a chave não vira. E aí a gente vê, e pior do que o imposto de renda, é quando você declara amor e não tem restituição. Esse é um momento de... Há o momento da saudade. É difícil também, mas esse é um momento em que palavra alguma substitui uma lágrima de saudade. É preciso sentir a saudade. Comunicação é tudo, né? Não, mas às vezes a comunicação feita, que nem você falou, de se calar quando a pessoa não te retribui o que você falou, tipo, você se declarou uma pessoa e a pessoa não retribuiu a sua declaração, será que a sua declaração foi certa? Foi no nível em que a pessoa esperava? Ou não sei, né? De repente, a gente não sabe. Eu gosto muito, André, da visão de Maria Rita. Eu não lembro de quem que é a composição, mas a vida é uma estação e, de vez em quando, a gente desembarca numa plataforma, encontra alguém, mas aquele alguém não vai ficar ali. O trem dela, o trem dele, tem outro horário. É o que eu chamo do desalinho, e a gente costuma não aceitar. Veja que grandes poderes trazem grande responsabilidade. Você já pensou um hipnoterapeuta com amor não correspondido? Que tragédia! Pois é. E amores não correspondidos, eles se perdem mais do que os sedexes do correio. É muito comum. Como, acho que A foi canção é do Drummond que Milton escreveu... Nascimento, viu, Marcelo? Perdão? A composição é do Milton Nascimento. Milton Nascimento, olha, obrigado pela lembrança. E Gilson, me recorda aqui, Drummond, fulano que amava, ciclano que amava, é de Drummond? É Drummond. Eu não vou lembrar agora o texto, mas a poesia, meu caro André, para mim,
ela é a maior denúncia da face da Terra do ser humano. Está tudo lá. As tragédias, os amores É do desencontrados. Vinícius de Moraes. É Vinícius de Moraes. Vinícius de Obrigado. Moraes. É. Mas é um negócio, isso é uma música também. Fulano que ama Beltrano, que ama Ciclano. É um desencontro. A vida é muito disso. Então, assim, eu gosto da poesia de Herbert Viana quando ele fala: cuide bem do seu amor, seja quem for. E a Rita Lee, já viu a Rita Lee? A tua música é chamada Saúde. É uma música dançante. Massa. E as últimas estrofes são sensacionais, cara. Se acaso eu morrer do coração, é sinal que amei demais. Mas enquanto eu estou viva e cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. É muito bacana, né? Arrepiei aqui. Massa demais. Que lembrança maravilhosa. Mas, Marcelo, a gente tem aqui a Lilian aqui, que eu acho que está querendo fazer uma pergunta também. Por favor. Espera aí que ela está... Oi, Oi, Lilian. Deu uma travada, não deu? Deu, mas voltou. Olha, é o seguinte, o que eu achei interessante, ele falou de a pessoa focar, né? A pessoa, hoje todo mundo quer, daqui a pouco tem a tudologia, né? A pessoa que faz tudo, estuda tudo, né? Fala tudo, sabe tudo. E a gente, conforme vai estudando e vai entrando nesse mundo da hipnose, nós percebemos realmente a necessidade de começar a se especializar em algumas áreas, em alguns setores, para ter um sucesso, para ter um desenvolvimento melhor. Então, assim, eu achei bem importante, bem interessante, porque quem está começando, normalmente, realmente, a gente está começando, a gente tem que conhecer um pouquinho de tudo, saber como funciona, mas quando você se especializa, normalmente, você consegue, que eu noto, né, mais sucesso na área, vamos dizer assim, ou terapêutica, ou o pessoal que faz a hipnose de palco ou street hipnose, e na verdade eles se especializam naquilo, né? Em levar alegria, em fazer alguns. Se ele quiser fazer tudo de uma vez num lugar só, ele não vai conseguir, ele vai perder a graça. Agora, se ele pegar e ficar numa situação de mãos coladas, no caso da hipnose, né? Ou de fazer a pessoa alucinar, ou de acordo com que o cliente que está ali para ele tem tendência, ele trabalhar nisso, que ele ficar focado naquilo, ele vai ter mais sucesso daquilo. Então, assim, achei bem interessante essa sua observação, que é uma dica muito importante para também quem está começando, né? E assim a gente percebe em todas as áreas, né? O médico que tem sucesso é aquele que se especializa, né? Normalmente, porque hoje, como você falou, o universo, assim como o nosso cérebro, tem muitos itens para você querer pegar, querer abraçar tudo, fazer tudo, não tem vida suficiente. Muito legal. Eu lembro, Lilian, de um texto, esse eu tenho certeza que é do Jorge Luiz Borges, chama-se Funes o Memorioso. Funes é o nome do cara. Resumidamente, conta a história de um camarada que lembra de tudo que viveu. Até que um dia, Funes tem tanta lembrança do que ele viveu, que ele passa a não ter tempo de viver coisa nova. A vida dele para. Então, perceba, eu sei que é tentador, com tanto PDF, com tanto vídeo, que a gente vai no YouTube, coloca em modo acelerado, e a gente ouve, e anota, Só que, em que momento a gente transforma esse conhecimento... Na verdade, usando uma metáfora da informática, inicialmente a gente tem dados. Vocês sabem meu nome, Marcelo Carvalho. Sou um dado. O que você faz com ele? Nada. Porque se você for no Google digitar Marcelo Carvalho, você vai achar uma infinidade de homônimos. Agora perceba, se você sabe minha data de aniversário, você já consegue fazer uma coisa. Então eu fecho ali a pesquisa em Marcelos Carvalho, que nasceram naquela data, o que tem o registro naquela data. Isso já começa a virar uma informação. Agora, como é que você transforma isso em conhecimento?
O conhecimento é aquilo que você sabe que é capaz de gerar alguma coisa a partir dele. Se você só sabe, você tem muita informação. E como é que isso impacta na tua oratória? Dificuldade de falar. Porque você sabe tanta coisa que na hora de montar uma linha de discurso, você se perde. Você começa a falar de acasalamento de muriçoca e termina falando de atracação de navio. Percebe? Então, por isso que a questão da especialização. E aí eu vou te falar uma coisa que eu ouvi de um executivo de um... Ô, André, posso usar uma expressão aqui absolutamente caceta e planeta, nível Clóvis de Barros Filho? Você me permite? Um executivo pica das galáxias que eu conheci, mas assim, muito, 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 muito alto nível. Falou uma coisa, Marcelo, é importante você ter cuidado com o negócio. Saber de muita coisa vai te manter no raso. Quem especializa, quem é bom em algo, aprofunda. Então, por que ele falou isso? Ele era mas um altíssimo executivo da indústria cervejeira, quando não tinha Ambev ainda no país, da Antártica. E ele falava, olha, eu sei o processo de fabricação todo, eu sei o processo de venda, está tudo na minha mão, mas a minha especialidade é liderar, analisar o mercado e tomar decisão com relação à venda. Eu não faço cerveja. O resto eu sei no raso. Agora, nisso aqui é o que a indústria cervejeira me chamou, é nisso aqui que a indústria do café me chamou. Ele foi presidente da segunda maior distribuidora de café no mundo. Tive o privilégio de ter algumas horas com esse cara, e não era exatamente uma mentoria, era uma conversa, um bate-papo. E eu fui assumir um cargo numa empresa, na área de software, e ele me deu uma sessão, uma saraivada de conselhos. O que mais me marcou foi isso. Porque, na época, eu dizia para as pessoas que eu sabia banco de dados, infraestrutura de rede, ainda dizia que sabia programação e implantação de sistema. Eu era um tudólogo da informática. E eu implantava, ainda dizia que vendia. E quando esse negócio caiu, assim, foi igual um piano. Puf, eu falei, meu Deus do céu. Foi aí que eu falei, eu preciso saber, mas uma coisa eu preciso especializar. Falando em especialização, hoje em dia, a gente acaba escutando da hipnose cursos que, queira ou não queira, é hipnose, mas você hoje encontra cursos que falam sobre hipnose conversacional, hipnose transformacional, não sei se vocês já escutaram, mas, queira ou não queira, essa hipnose, o que eles querem passar é justamente a comunicação. É a comunicação que vai fazer a hipnose. Interessante. Interessante. Você vê que... E é que nem você falou, especializar. Às vezes as pessoas botam nomes que parece que especializa o tipo de curso e você, queira ou não queira, eu acho que tudo parte da comunicação. Existe um ponto na venda, André, que isso é importante na comunicação. Vocês que vendem curso, formações, treinamentos, sessões, né, acompanhamentos em clínica, enfim, é importante saber o seguinte, como é que você monta o seu funil? Quem que você quer atrair para ali? O grande erro, quando você coloca a hipnose, Pô, o cara faz tudo. Num fim de semana ou numa formação, então, a maneira como você vai encaixar aquilo que você vai entregar é importante. Não, aqui a gente faz os módulos. E do módulo aqui, você depois escolhe, desses módulos, você pode escolher uma para especializar, uma que vai bater mais com você, uma que vai bater com o seu sentimento da procura da clientela, que vai ser complementar. No caso do Gilson, por exemplo, eu não sei os demais, ele tem ali duas ferramentas, uma psicanalítica e a outra na área da hipnose. Isso é muito interessante. Até porque, do pouco que eu sei sobre hipnose, a que mais me encanta é a ericksoniana. Do pouquinho que eu sei, a que mais me encanta até agora é a ericksoniana.
Então, esse leque, eu gosto muito de pensar no seguinte: é óbvio que a gente quer ser o herói na vida dos outros. Ok, está tudo certo. Só que sabemos aqui que ninguém voa, que ninguém esparrama teia de aranha pelos punhos. Somos Batman. Tomamos tiro, morremos, perdemos fôlego, precisamos dormir, nos ferimos, apesar da fantasia, não, do traje. Mas a gente tem um negócio, todos nós aqui, que o Batman tem. Vamos lá. Nossa Senhora da Metáfora nos ajude. Acompanha aí você de casa comigo aqui. Preste atenção aqui. Olha que sacada. Todos nós somos o Batman. E tem um negócio que o Batman demonstra que é maravilhoso, que chama-se limite. Por mais ferramenta que ele tenha, não cabe tudo no cinto de utilidade. Você vai sair para a night para ser o herói na vida de alguém, ou para o dia, do jeito que você queira. Bacana. Mas quais são as ferramentas que você vai levar? E você está habilitado a usar todas elas mesmo? Cabe isso tudo? Aí você vê o povo na live com aquela porrada de certificado, desculpa a expressão, agora eu já estou à vontade. Aquela pancada de certificado. Tá, internacional, Blaster, Master, Mega, Ultra, Zillion. Pô, meu amigo, pelo amor de Deus. O que você sabe, de fato, usar com maestria, que você domina? O que cabe, de verdade, no teu cinto de utilidade? Essa é a pergunta. E como diz Quintana, as afirmações, as respostas, pouco importam. O que tem peso mesmo é se as perguntas estão corretas. E, nesse sentido, vocês que estão me assistindo, me ouvindo aqui, e depois, né, no YouTube, no podcast, quais são as perguntas que você tem feito a si mesma, sobre sua carreira, sobre o seu cinto de utilidade? Eu acho que essa questão que você botou instigou uma pergunta para o Gilson aqui. Vamos lá, Gilson. Olha, se ninguém quer falar, eu falo. Fazer o quê? Não esqueça que eu sou psicanalista, eu sou um bom ouvinte. Mas, olha só, essa subordinação, né, da hipnose à PNL é que eu não entendo. A hipnose é muito, mas muito anterior à PNL. Sim, verdade. A PNL apareceu anteontem. Se você for lá desde Mesmer, lá no século XVIII, né? Freud trabalhou com hipnose e parou porque ele era ruim disso, padedel. Gilson, talvez você tenha mais fontes, mas eu estudando Eneagrama, até ouvi alguém comentando aqui sobre, dizem que os sufistas, que são os místicos muçulmanos, eles já entravam em estados hipnóticos com as danças, com todo... Isso é 700 anos depois de Cristo. O negócio é... Qualquer xamã faz isso, velho. Como é que você acha que eles fazem? Eles colocam o paciente em transe e tacam-lhe fumaça, e pandeiro, e vambora, e tal. Vambora, vamos fazer o negócio lá. Essa relação, quer dizer, eu tive que fazer PNL antes de fazer hipnose, porque todo o curso de hipnose que eu procurava se reportava a PNL. Interessante. Então eu falei, deve ser alguma coisa que está em... Vou me atentar, Gilson. Não tinha isso no espectro, não. Mas, assim como você, eu faço coro. Não vejo sentido de subordinar, não. De submeter uma formação em PNL para se trabalhar depois com hipnoterapia, hipnologia, não sei qual que é o termo mais adequado. Eu, como PNLista, não consigo enxergar, gosto muito, eu não consigo enxergar como colocar isso de forma condicionada. Realmente também me causa muita estranheza. Teve um curso que eu fiz de hipnose que não era linkado com o PNL. É que, na verdade, a PNL é uma técnica de linguagem, né? Muito eficaz, eficiente, vamos dizer assim, de uma certa forma. Eu te confesso que eu nunca fiz um curso de PNL, eu só sei o que eu já li, algumas coisas, e algumas aulas da Gi, que a Gi de vez em quando fala assim, não é tento, não existe tento, quem tenta não faz, algumas coisas assim. Uhum. E aí nós vamos aprendendo. O que a gente vê, gente? Olha só, metamodelo.
A gente, quando vai estudar hipnose, não estuda metamodelo. Metamodelo é Não, PNL. não, mas eu fiz a hipnose mesmo, trabalha muito em termos terapêuticos, né, com a emoção. Emoção, é Pegar PNL, e trabalhar o estado nivelamento de níveis neurológicos. Tudo não, isso mas é não PNL. necessariamente. O pessoal associa, mas não necessariamente. Assim, gente, assim, entrei nesse mundo do autoconhecimento, se vocês me permitem usar essa expressão, o que eu vi foi o seguinte: a turma da PNL, Grinder, Lau Bandler, eles modelaram grandes terapeutas mesmo, Satir e tantos outros. Inclusive o seguinte: os treinamentos, Lilian, vivenciais de PNL, não sei se a Gisele já fez algum, eles são transbordados de psicodrama. E o psicodrama é lá Dom João Bolinha. Então, o que acontece? Eu acredito que hoje, a palavra que o Gilson usou, o termo é muito apropriado. Houve uma subversão e o pessoal começou a entender que uma coisa ela veio depois da outra. Uma coisa que eu gosto, e aí eu até quero te ouvir, Gilson, como psicanalista e hipnoterapeuta, os PNListas dizem que a gente sempre está em algum estado de transe. Até aí, o meu parco entendimento concorda com isso. A gente faz as automações da forma como toma banho, se veste, dirige, penteia cabelo, no caso quem tem, né? Gostaram da piada? Então, essa quebra de estado que chama. Então, assim, quem tem cabelo penteia, quem não tem faz a barba, quem não tem barba, enfim, gente, vamos seguir. Mas eu quero te ouvir nesse sentido, Gilson, porque parece que há uma interpretação diferente. No caso, teriam estágios de consciência, alguma coisa nesse sentido, e se existe nessa interpretação, a pergunta é realmente de alguém que ouviu falar e não aprofundou, nem buscou nenhum Google, nem nada, se há algum choque nesse entendimento quanto aos níveis de consciência. Se isso pode ser levado a termo, ou se existe uma outra forma da gente interpretar isso mais tecnicamente, de forma mais profunda. Cara, no curso que você vai fazer de hipnose é a mesma coisa. Como dizem os biólogos que você citou aí, né? É a lesma lerda. É tudo a lesma lerda, entendeu? Uhum. Você está sempre hipnotizado. Você vai ao cinema, você está hipnotizado. Você vai assistir um filme, você está hipnotizado. Okay. Você vai bater um papo com um amigo que o assunto está interessante, você está hipnotizado. Você está hipnotizado o tempo todo. Né? E existe esse negócio. O que foi herdado da PNL são questões específicas, né? Como níveis neurológicos, né? Eles copiaram também, tá, Gilson? Foi o Diltz que fez o negócio, os caras foram e copiaram também lá. Copiaram. Essa terra nada se cria, tudo se copia, né? Exatamente, entendeu? Exato. Eles fizeram, assim, um grande lego de conhecimento e tal. Tem muitos PNListas que eu conheço que ignoram por completo o poder analítico que a pirâmide de Robert Diltz tem. E que eu considero um erro fazer isso. Fico muito feliz de saber que na hipnose isso é levado em conta, porque é uma ferramenta poderosíssima. Sim. Não estou tirando aqui o mérito da ferramenta, ok? Uhum. Acontece. Modalidades, submodalidades, tudo isso é levado em conta na hipnoterapia, né? Que são coisas que vêm da PNL. Por essa razão, quando eu vim fazer o curso de hipnoterapia, a PNL estava muito claro na minha cabeça. Eu sou Master Practitioner, eu conhecia aquelas porcarias todas. As práticas não são tão diferentes, né? São até bem parecidas. O número de sessões é parecido, é tudo muito parecido, né? As sugestões, a questão de você não põe a pessoa em transe, mas manda que ela feche os olhos. E toda aquela questão, né? E você vai lá na ericksoniana, e você vai dando sugestão com ela de olho fechado ou aberto, e ela vai embarcando. Ou seja, são coisas muito parecidas, mas a hipnose ele precede a PNL, né? A hipnose tem um quê a mais. E esse quê a mais é que a gente precisa resgatar. Eu penso assim, né? Uhum. Que quê a mais é esse? O que nos torna diferente dos practitioners PNL, né?
A gente pode ensinar a PNL e a PNL ensinar a gente. A E nessa aí que Lília mandou um petardo aqui no chat. Oh, meu Erickson Deus. era o cara. Meu amigo, só estou conversando. Não, ela está complementando o que você fala. Que Erickson fala, não é difícil botar a pessoa na hipnose, não. O lance é conseguir tirar. E o que fazer depois que você põe ela lá, né? Esse é o nosso grande diferencial. Eu achei, tanto na PNL como na hipnose, você tem que ter um objetivo, né? Quando você colocou a pessoa naquele estado, você tem que saber exatamente onde você quer chegar. 2, isso a hipnose me trouxe, mas a PNL não. Eu concordo. Não faça juízo de valor sobre o seu cliente. Esse é que é o ponto. Até onde eu sei, eu não sei te falar de origem, mas eu sei te falar da prática. Os PNListas, de um modo geral, eles abrem, mas não dão a resposta. Até porque maciça maioria dos treinamentos, eles são coletivos. Então, fica muito difícil você fazer a condução de decisão. Entende? Esse é um ponto. Nesse sentido, tem muito PNLista fazendo trato de igreja. E isso eu manjo pra caraca. Você joga o cara no estado de torpor e de entendimento de pecado, erros, vacilos e tal, faz uma quebra de estado, joga o cara na felicidade e dali... ele. Exatamente. No final do treinamento, o correto seria todo mundo sair cantando. Segura na mão de Deus e vai. Aí é por conta do cara, porque é coletivo. Então, esse ponto, e eu tenho falado isso no instituto onde eu sou equipe, e estou começando a fazer um movimento para que haja uma possibilidade de condução para aquelas pessoas que quiserem pós-treinamento. Eu abri uma questão aqui, abri uma gestalt e estou com essa e essa dúvida. Vamos conversar aqui? Você já faz terapia? Já pensou em procurar um terapeuta, psicanalista, um psicólogo? Porque isso pode ser uma questão muito longa, muito extensa, que talvez não dê para você simplesmente, numa entrada e quebra de estado, resolver. Mas pode ser que você encontre aqui, tem... E aí, qual que é a minha ideia, tá, gente? Para não ficar nada em aberto. É literalmente ter um cadastro de pessoas que trabalhem com as linhas amplas. Então, eu tenho aqui em Belo Horizonte amigos que são psicólogos e master practitioners. Eles sabem de indução. Estão fazendo curso de hipnoterapia também. Então, tem a turma que a gente... estou lotado de agenda, então vou precisar conhecer de vocês aqui. Aproveitar a oportunidade. Aqui eu. Porque... ok. Porque estou no Rio de Janeiro também, hein? Cara, eu vou te falar um negócio. Claro, não estou na Tijuca. Na Tijuca é a Zona Sul da Zona Norte, entendeu? Cara, mas estou na Vila da Penha. Vocês que não são do Rio, vocês não estão entendendo. Imagina... Homero, você é de qual região do país, meu cara? Homero, você dormiu? Você está ouvindo a gente, meu querido? Não dormiu, não. Não, o Homero está aí, sim. Não é que ele mexeu na cadeira agora que eu estou vendo que ele está ali, mas ele estava tão concentrado. Meu Deus do céu, hipnotizei o Homero. Homero, meu querido, você é de que região do país? Você está no mudo aí, desmuta para a gente aí. Ele é bem longe, viu? Você vai ver. Você está mudo, Homero. Você está mudo, Homero. Tem que desmutar o seu microfone. Você vai ver que ele é bem longe. Pronto, Homero. Ok. Agora abriu. Você está onde? Não, eu estou entusiasmado realmente com a palestra. É um assunto que eu gostei, vibrei. Bacana. Você está em que região do mundo? Pelo jeito que fala que você está longe. Eu estou aqui no extremo do Brasil, na fronteira com o Paraguai. Rapaz, você está bem pra caramba. Mato Grosso do Sul. Tá bem demais, que massa, que legal. Essa temática, Homero, ela me chama a atenção, é justamente desse aspecto aonde nós abrimos e a gente não faz a entrega, a condução. Nisso eu sou muito fã de quem está em consultório, porque é a busca, é a tentativa de conduzir, de achar respostas ou perguntas
que façam com que as pessoas consigam continuar a sua jornada, a sua caminhada. Nessa questão é que eu falo, esses treinamentos coletivos, eles são muito bons. Eu tenho casos assim de pessoas que eu conheço que passaram também pelo mesmo treinamento que eu e outros, que são extremamente produtivos, mas abre muita questão. E nesse negócio de abrir questão, falta a condução. E aí cai na mão de gente que mistura religião com autoconhecimento, e é onde entra naquela celeuma que eu falei com vocês no começo. Essa mistureba é que é o ponto, porque a mistureba faz o mapa fechar. Essa é uma outra coisa que a PNL ajuda no entendimento, né, do mapa. A visão de mundo fecha. E a pessoa começa a achar que a resposta só está ali, só cabe aquela, que funcionou para ela, então ela transforma aquilo numa regra. Aí, como a gente fala em Minas Gerais, ferra a bicicleta, o trem fica doido, porque você começa a querer influenciar as pessoas a partir da tua visão e da tua experiência. Esse é um grande engano. E isso é uma dica, inclusive, sobre conteúdo de palestra, sobre conteúdo de ensino. Ensino que fecha a questão, que coloca a pessoa na armadilha do radicalismo, do é assim, não pode ser assado. É onde a gente começa a trocar crença por fé, que é um negócio completamente distinto. Crença é como você acredita como o mundo funciona. Fé é a capacidade que você tem de colocar crédito, de confiar em alguma coisa que você não vê. Aliás, acabei de fazer parafrasear um livro, um texto da Bíblia. Fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê. Então, é outra parada. Não dá para botar isso em autoconhecimento, porque eu tenho que ter o direito da pessoa não acreditar. Bom, vamos... Eu queria saber se alguém mais tem aqui alguma pergunta para fazer para o Marcelo, que estamos aqui já batendo o nosso tempo, né? Então, se alguém tiver, que faça agora. Queria cumprimentar o Marcelo e as coisas que ele falou, realmente, como ele faz essa associação com a música, com textos, né? Que realmente simplificam sentimentos, sensações, é diferente como você escuta a palestra toda, porque ela te questiona, ela te faz concordar, inclusive, com coisas que você talvez não tenha sequer se comprometida em conhecer, mas ela fala de uma forma muito simples e que dá a sensação. E isso aí, eu acho que qualifica demais a comunicação, porque tu consegue visualizar, se identificar de alguma forma com aquilo que é dito. E tu sabes que é um conhecimento que está em acesso a qualquer pessoa, né? Tem uns que param para prestar atenção, que nem o Gilson, né? O Gilson sempre traz também umas músicas assim que falam de coisas que são relevantes refletir, né? Com alguns assuntos que a gente acaba abordando. E eu gostei muito. Eu tô com não é sensação, é um negócio físico, entendeu? Porque ainda ficou algumas coisas que foram ditas. Gostei muito. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Márcia. Obrigado, Marcinha. Muito obrigado. Bom, então eu vou aqui pedir para você, Marcelo, para você, estamos aqui finalizando, né? Para que antes de a gente finalizar, que você passe aí a sua mídia, os seus endereços. Ô, André, muito obrigado pela oportunidade. No Instagram, vocês vão me achar... Oi, perdão, Durante, desculpe. Claro. Eu quero deixar para você participar do nosso pós-palestra, tá? No Instagram. Vai ser muito legal você estar lá no Instagram com a gente, lá para contar como que foi essa resenha. Claro.
Como é que funciona essa dinâmica? A gente começa a comentar, conversar por lá, é assim? Vai bater um papo lá de uns 10 minutinhos só para explicar o que nós fizemos hoje aqui na nossa resenha. Isso deixa ok, um pouco claro. mais atiçado para assistir no YouTube, na hora que colocar no YouTube e no podcast. Beleza? Legal, legal. E quero te agradecer, tá? Por tudo aí que você falou. Eu achei muito bacana, muito legal. E só complementando também o que a Marcinha falou a respeito de música, né? Você vê que muitas canções, os compositores fazem algumas canções que elas são mágicas, né? Para mexer com você. Muitas canções trazem letras assim que você para pensar, né? Então, as citações, os poemas, as coisas que você citou aí também, basicamente isso aí, é uma coisa que mexe bem com a gente, né? Às vezes quero você fazer um convite, inclusive. Pois não. Que vocês se conectem. E eu quero sugerir uma canção, que, aliás, eu falei dela aqui, porque nela contém uma frase mágica, como Durante falou. E chama-se a música Andréia Dória, da Legião Urbana. No meio da canção, Renato Russo larga uma bomba nuclear emocional. Eu quero ter alguém com quem conversar. Alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Isso, para mim, deveria ser o juramento de todo terapeuta que ouve, que escuta, que descobre, que esmerilha, que fuça a vida da gente. Ô, Gisele, obrigado. E leiam poemas, gente. Leiam Mário Quintana. Mário Quintana é o poeta das coisas simples. Tem um camarada que gosta de Quintana tanto quanto eu e falou uma frase sobre o Quintana que eu adoraria ter cunhado essa frase. Ele diz que o Quintana foi o criador do Twitter. Porque você vai ver muito verso de Quintana que é uma frase. É uma frase, desconcertantemente simples, mas uma frase. É verdade. Então, assim, Marcinha, se conecta com essa natureza diferente que você está. É parte do país que é parte sua, parte das suas origens, da tua terra, completamente difusa na cara da gente, das gentes, né? no cheiro, na cor da pele, mas brasileiros iguais a você. Olha que coisa. Essas preciosidades que a gente vê, porque a gente se conecta com o cotidiano e vai no automático. E eu quero provocar vocês num pensamento. O prazer dá trabalho, gente. Gozar, qualquer coisa que seja, requer gasto de energia. A gente tem que suar, ralar, roçar, correr, comer, depois se livrar do que comeu. Dá trabalho ter prazer. Então, se deem ao trabalho de ter prazer com coisas que talvez vocês ainda não tenham conectado. Poesia, música, dançar, fazer um prato diferente. Clichê que eu estou falando. Mas se experimenta. Mário Quintana ressignificou Descartes, né? Conhece essa? Sim. Então sim, ele disse... É desconcertante. Penso, logo existo. Repolho não pensa, logo repolho não existe. É a simplicidade do cara, né? Todos passarão, eu passarinho. Isso foi a resposta dele para a recusa da Academia Brasileira de Letras, inexplicavelmente recusada. Tem uma dele que é massa. As pessoas me perguntam se eu acredito em Deus. Ora, eu me pergunto se o Criador acredita em mim. Gente, isso é desconcertante. Isso é maravilhoso, é uma intimidade com Deus. E sabidamente ateu, ou agnóstico, assim. Mas ele era do contra. Ele era o simples que não era óbvio. E isso é o que mais me encanta. Eu tenho certeza absoluta dessas reflexões que eu faço toda quinta-feira. Se ele vivo fosse e chegasse na mão dele, ele ia me xingar todo. Porque se você pegar qualquer coisa muito melosa, que alguém bota lá Mário Quintana, duvide. Duvide. Mário Quintana é delicioso que nem sushi, cru. Aliás, sashimi. Isso aí. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Marcelo, faça. E aí eu não então, comentei, né? Sou Marcelo.Carvalho no Instagram
Lá vocês vão encontrar um link, se quiser entrar direto, www.soumarcelocarvalho.com. Você faz a inscrição no webinário que eu vou fazer sobre comunicação e oratória no começo de setembro. E aí você entra num grupo de WhatsApp que não acontece nada a não ser pequenos avisos sobre esse evento. Evidentemente que lá eu vou falar sobre comunicação e oratória, várias técnicas, já entregar coisa mesmo nesse dia. E nesse dia eu vou abrir para vocês o treinamento ao vivo, a cores, sobre comunicação e oratória, um treinamento prático, vai ficar gravado para quem se inscrever e quiser ver depois, não tiver tempo de ver no dia, etc. Mas as aulas todas desse treinamento que eu vou anunciar no webinário serão ao vivo. Andréia, Gisele, Lilian, Durante, Homero, Lorena, Nadson, Gilson e o resto da galera que passou por aqui, meu muito, muito obrigado. Ok, então, obrigado você. Bom, vamos aí, estamos então encerrando mais uma resenha. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando a todos para que entrem no nosso WhatsApp para receberem o comunicado de todas as nossas próximas resenhas que teremos por aí, tá? Agradecemos imensamente ao nosso convidado Marcelo Carvalho, a todos os presentes aqui e a você que está aí no seu podcast. E você também, no YouTube, já deu seu like? Dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Tá bom? Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal!